maldito do rock brasileiro, palhaço 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 maldito. Eu acho assim que os anos 90, o começo dos anos 90, principalmente por causa da MTV também, e o sucesso do Sepultura, as bandas começaram a vislumbrar que cantar inglês poderia ser uma chance de se tornarem internacionais. Em termos de rock and roll, a gente vinha de bandas como Platina, Cherokee, Chave do Sol. Que era muito underground. Underground, né? Foi a nossa saída do underground para uma coisa mainstream. Foi pro primeiro mundo, assim, para ver aquela coisa de, nossa, vamos gravar nas nuvens, vamos com o Liminha, vamos para Los Angeles, shows absurdamente produzidos e programas da Xuxa, Angélica, Mara, aquela coisa mesmo que você começa a falar, esse é o mundo grande do... É o business da música mesmo. É. Então a gente mudou de uma hora para outra, foi meio assim, um susto, radical, né? um susto até. Eu acho que foi um dos grandes orgulhos da nossa vida foi quando a gente foi convidado pelo Vander, assim, que ele realmente falou, não, quero esses dois pra fazer bateria e baixo comigo, pô, né? Era muito legal, na época ele falava, meus meninos, olha meus meninos hoje ainda faço aniversário. Parabéns, né? Não, e pô, e realmente, o cara era um herói pra nós, de tantas bandas que ele já tocou, Secos e Molhados, Made in Brasil, Joelho de Porco, Rita Lee, Rádio Táxi, pô, e a gente de repente estava tocando com um cara, e a banda Tafo, para quem puder pesquisar, realmente ela fez muito sucesso naquela época. Eu acho que até hoje não houve show com o nível de produção da banda Tafo, na minha opinião, com aquela iluminação, com treliças, levantando bateria que subia, a iluminação. Legal. Às vezes o show custava tanto que não vinha nem cachê de tão absurdo que era a produção. Mas eram 2.000, 3.000 pessoas na plateia. Eu lembro que eu conheci o Vander Tafo pessoalmente no meio dos anos 2000. Foi quando a Exótica já estava na atividade, né? A gente foi negociar na época com ele e o Célio a gravação do DVD no anfiteatro do EMT, que era a Escola de Música e Tecnologia. O que eu posso dizer do Vander é que ele era um cara sensacional, um guitarrista fenomenal. Como pessoa, como educador, né? A gente não pode pensar no Vander só como músico. O Vander Tafo foi um educador, né? Ele, com o seu IGT e depois EMT, ele tirou os guitarristas da rua e elevou o padrão desses garotos, né? Ao nível de acadêmicos, né? Então ele divide a história da guitarra brasileira, antes e depois do Vander. Acho que antes do Vander Tafo, nessa história de acadêmico de guitarra, de professores de guitarra, você tinha o Mozart Mello, tinha o Faísca, mas foi o Vander que elevou isso ao grau máximo, né? E isso foi com o IGT e com o MT. Então eu acho que hoje todo mundo que gosta de rock no Brasil, todo mundo que tem consciência da importância do rock brasileiro, tem que saber quem foi Vander Tafo, o que ele fez, o que ele desenvolveu para o bem da música brasileira. O rio amanhece em pecado, deu no rádio edição especial. O Cristo sumiu do Corcovado, está nas bancas em tudo que é jornal. Eu comecei a tocar com o Ficou Pico, que antes de se chamar Ficou Pico, nenhum nome tinha, em 1976, junho de 76. E por causa da influência com o Cream, a gente sempre manteve uma formação de trio, né? Eu sempre gostei da ideia de soar do som do trio, né?
por toda a Rocinha e do Morro do Macaco ao Vidigal. Mas desde o minuto que eu comecei que eu ganhei o disco do Howlin' Wolf e eu ouvi o Gilbert Sumner e o Clapton tocando, aquilo parecia lógico, aquilo parecia uma linguagem capível. Então eu fui me especializando em tocar blues muito mais porque eu conseguia, não era necessariamente aquilo que eu queria fazer na vida. E não quebra, mas tudo não passava de um engodo, um truque de um mágico de além-mar. Mas você é essa coisa, né? Ele vai te puxando para dentro, ele vai te puxando para dentro, ele vai te afastando do rock and roll. Ele começa a te dar uma certa veemência, você começa a ter uma classe que eu conseguia vislumbrar com 17 anos de idade, que aos 60 eu teria uma dignidade que se eu tocasse rock and roll eu não teria. Em 73 eu já percebi alguns artistas decadentes, assim, eu percebia o Elvis barrigudo e o B.B. King barrigudo em 75 não fazia tanto problema, tá? Existia uma dignidade nessa coisa do blues e isso me chamou a atenção. Camelô vendendo doidado, chaveiro. Se eu tocar com o Nelson Brito e o Paulo Zinda, a gente era obcecado, a gente não pensava em outra coisa. Não dava tempo de namorar, não dava tempo de chavecar uma mina. Eu tocava guitarra o dia inteiro, eu pensava em música o dia inteiro. O tempo que eu não estava tocando ou pensando em música, eu estava num ônibus indo até o Museu do Disco comprar disco para vir para casa e aprender mais. Eu estava indo até o Plan estudar, ou eu estava indo até a Paulista de Arte estudar, ou um pouco antes, quando era Marquinhos, estudar violão clássico. Sabe, eu estava nisso o dia inteiro, eu não consegui. Não me lembro de um dia que eu não estivesse completamente focado nisso daí. Bom, da turma do blues, tem muita gente boa, Nuno Mendes, Blues Etílico, Celso Blues Boy, Liga Alambique, Big Chico, Bartenders, Fernando Noronha, Blue Jeans, Theo Werneck, Lancaster, Solon Fishbone. Essa turma toda são da safra do melhor blues do Brasil. Big Chico dançou muita gente boa e está aí também na ativa. A gente pegava os discos ali, ia muito no Woodstock, né, na José Bonifácio, no antigo Woodstock. Cada disco chegava lá, a gente não tinha dinheiro para comprar, acabava gravando as fitinhas, distribuía entre os amigos, era a única maneira de ouvir, então a gente tinha informações muito precárias. Assim. Eu lembro, por exemplo, eu tinha meus amigos de banda, eu tinha uma banda chamada Witchcraft, que era uma banda bem de speed metal. A gente comprava uma revista em conjunto, né? Ali 3, 4 amigos dividiam aquela revista, a gente separava as matérias, cortava com estilete as matérias, daí pegava lá, matéria do Iron Maiden, botava num saquinho plástico, Scorpion, botava no outro saquinho plástico, vinha até o centro de São Paulo para trocar. Então você chegava ali, tinha as pessoas que trocavam matérias, daí você falava, vem cá, eu tenho uma matéria que é do Iron Maiden, quem tem uma do Tigers of Pain tem? Eu tenho uma aí. Então, quer dizer, essa foi a primeira internet nossa, assim, bem precária. É interessante notar que eu trabalhei com muitas bandas e fiz muitos shows, mas uma das coisas que eu fiz no começo foi começar a produzir camisetas de rock em massa. Antigamente, se você queria uma camiseta de rock, você tinha que comprar importada. E eu queria, então eu comecei a imprimir camisetas, acabei vendendo, e o Valser era um dos meus compradores. Foi assim que eu conheci o Valser. Ele começou a comprar as camisetas de mim, a gente tinha um negócio e foi andando. Muita coisa que o pessoal escutou aqui de rock, escutou em primeira mão através do Valser, porque ele tinha os canais. Mas ele tinha um outro lado também, ele também ajudou muitas bandas brasileiras. Aqui foi o palco, por exemplo, de muitas vezes o Sepultura esteve aqui. Assinando CDs e tudo. Essa rua aqui na frente foi bloqueado o trânsito, quiseram até arrebentar a loja,
Teve momentos emocionantes aqui, não teve? Foi uma bitomania. Foi uma bitomania. Mas não só nacionais, como artistas internacionais, todo mundo passou por aqui, essa é a verdade. Por um tempo, a Woodstock foi o centro do metal no Brasil, eu diria, se não fosse na América do Sul, hein? Então havia um trio, vamos dizer, que dominava tudo. Era o Luiz Calanca, o Chicão e o Valsir. Se você queria saber o que está acontecendo, você tinha que estar numa dessas 3 lojas. Haviam muitas outras, mas essas eram as mais famosas. E o Chicão queria produzir disco, ele não sabia como. E eu entrei na jogada, eu tinha um monte de fitas cassetes, de shows que eu tinha produzido, de praticamente quase todas as bandas de São Paulo do período. E eu sugeri para o Chicão da gente lançar uma compilação, uma coletânea. E a primeira coletânea se chamou São Power. O São Paulo foi lançado e ficou meio engavetado. Eram bandas que já tinham acabado, não eram. Eu queria ter incluído a banda Corsos, mas a banda Corsos era um pouquinho maior do que essas outras bandas e estava lá engavetada com o Luiz Calanca, porque ele tinha lançado o SP Metal. E já fazia um ano que o Corsos estava esperando uma chance para lançar um álbum. Só que o Calanca dava prioridade a um rock mais melódico, esperando que isso fosse tocar na rádio, o que nunca aconteceu. Meu negócio com o Woodstock, com o heavy metal, o movimento de heavy metal, vamos dizer assim, eu sempre quis estar em um movimento de rock. Como eu nunca estive em Monterey Pop pela idade, em Woodstock também pela idade, eu falei, um dia vai acontecer alguma coisa que vai me dar vontade de estar presente. Então eu vi que o heavy metal, ele estava acontecendo em Londres. Eu via nomes Iron Maiden, Samson, Angel Witch, e algumas até americanas, Riot, acontecendo. E eu falei, chegou a hora de eu conhecer alguma coisa fora do meu país. Então, nesse sonho dos anos 60, que se realizaram nos anos 80, eu consegui ir para Londres e pegar praticamente a New Wave of British Heavy Metal acontecendo. Começou a ir muita gente na loja. E dentro desses garotos, vamos dizer assim, eles também tinham sonhos de querer ter uma banda de heavy metal. Eles ouviam Slayer, Venom, Exodus, e também queriam ter as suas próprias bandas de heavy metal. Uma dessas pessoas que eu lembro muito, muito bem é o Max, do Sepultura. Ele morava em Belo Horizonte, ligava para mim, Valsir, que disco chegou? O Max não tinha ainda o Sepultura. As bandas começaram a nascer, vamos dizer assim, Sepultura, Corsos, Dorsal Atlântica, Overdose, o Cerber, uma banda muito importante na cena que não sei se foi certo ou errado, mas era uma grande banda. Ao invés de eles ficarem aqui, eles tiveram a opção de ir para Nova York e acontecer lá, não como Sepultura, que aconteceu aqui e depois conquistou a Europa. Uma grande banda que, mesmo você tendo lançado disco, é cult até hoje, que eu respeito muito. Para mim é uma das bandas, assim, junto com o Sepultura, o embrião do heavy metal no Brasil. Essa troca de culturas, vamos dizer assim, eu levando os discos de bandas daqui para lá, eu acho que de uma certa forma foi um cartão de visita do Sepultura lá na Europa. Então, quer dizer, eu não levava 1, 2 discos, eu levava 100 discos. Então você imagine, num certo período, você levar mais ou menos uns 500 discos de uma certa banda que fica espalhada na Europa. De alguma forma iria acontecer. Então, com muita dificuldade, eu cheguei em Londres e fui na Shades. E quando eu cheguei na Shades, era um lugar que não era diferente de uma lojinha daqui, com a diferença que os caras tinham cabelo verde, vermelho, tatuagem de cima a baixo e uns... Você descia pra ir na loja. Era tipo um porão, assim. A loja era um porão. O visual dos caras era mesmo assim, pra quem não estava acostumado, era bem radical. E o pessoal tava tudo ocupado. Bem Londres, né? Bem Londres mesmo. Da época. E o pessoal tava bem assim ocupado. E eu falei, deixa eu me ambientar, porque o meu inglês era dos Beatles e Rolling Stones. Sabe? Era UFO. Inglês, não é UFO, era UFO. É, isso mesmo. Aí eu fiquei olhando os discos. Falei, deixa eu ver o que esses caras estão vendendo aqui. E aí, surpresa, existia uma divisória na loja só de bandas brasileiras.
Pequeno responsável por todas essas bandas brasileiras que estão lá. Desde o meu próprio álbum, Corsos ao Vivo, bandas, não foi só tinha vários álbuns lá. E eu fiquei surpreso, falei, pô, eu tô em Londres e tô vendo o meu próprio álbum vendendo aqui numa loja. O Corsos foi fazer uma tour pela Europa. Foi seguir os caminhos do Ratos de Porão e tocar em casas invadidas, lugarzinho caído Mas tocar no Marquee... Estamos chegando lá. E vamos chegar lá. Estamos chegando lá. Então, o Corsos ia para a Europa para tocar nos buracos, certo? Aquela coisa de tour pobre mesmo. E esse rapaz que era o organizador do evento, da tour europeia, não falava inglês, era um italiano e não tinha contato na Inglaterra. Daí o guitarrista do Corsos, o Silvio, entrou em contato comigo e me mandou um e-mail que a Glória, na época, Bukowski, Nau Cavaleira, tinha mandado para ele, era um e-mail não, desculpa, um telegrama, não tinha e-mail nessa época, um telegrama dizendo assim, obrigado por tocar no lugar do Andreas na Alemanha, abrindo para o Motorhead, olha, se você estiver na Europa e a gente estiver junto, nós tocamos junto, estamos nessa. Falei, pô, que legal, né? O Silvio entrou em contato comigo e falou, poxa, a gente está indo para a Europa e não vamos tocar em Londres, não dá para você armar isso? Eu falei, eu vou ver o que eu faço. Fui direto no Marquee, que era o lugar que era o meu sonho de realizar um projeto, né? Cheguei no Marquee, o cara da recepção falou assim para mim, olha, nós não negociamos com indivíduos, só com gravadoras. Já me descartou. Aí eu peguei, já estava ali por perto, fui na Shades. Cheguei na Shades e falei, olha, tem essa possibilidade do Corsos tocar aqui, você vende o Corsos, você está fazendo publicidade do Corsos. Aí ele falou assim, mas o Corsos é legal, mas, pô, se fosse o Sepultura, eu queria. Falei, você sabe, o Sepultura já não toca mais no Marquee. Eu já tinha tocado aberto por Sodom, depois tocado sozinho, já estava muito grande. Aí me veio essa luz na cabeça, eu sabia que o Sepultura estaria tocando em Londres, e eu falei para ele, olha, o que você acha do seu Corsos tocar no Marquee, mas alguém do Sepultura subir no palco e tocar uma música junto? Aliás, o Silvio está muito bem com o Sepultura e não sei o quê. Aí o olho do cara cresceu, ele falou, não, vamos para o meu escritório. Eu não sabia, ele tinha um projeto toda quarta-feira no Marquee que chamava The American Dream Production. Aí ele mudou o discurso e falou, Corsos é uma banda americana, não é? Eu falei, é da América do Sul. Então, cabe no meu projeto. Daí a coisa começou, já começou a sair anúncio do Corsos na revista. No dia do show do Corsos tinha uma fila de mais de 150 pessoas, já tinha vendido mais de 140 ingressos. O Marquee é um lugar pequeno e a tendência era o lugar ficar lotado e todo mundo usava a camiseta do Sepultura, não posso dizer mais nada. Todo mundo estava com o mesmo pensamento, entendeu? Ideias, elas não nascem de uma pessoa, elas nascem da coletividade. Nos Estados Unidos o pessoal fala que quem inventou o avião foi os irmãos Wright, por exemplo. A gente que é brasileiro fala que foi Santos Dumont, mas naquela época tinha tanta gente, era uma necessidade que tivesse de inventar um lance com um avião, por exemplo. Então foi basicamente isso, teve uma confluência de ideias naquela época, todo mundo se dava super bem e todo mundo estava fazendo o mesmo som. A gente ensaiava com o Sarcófago, o Nucleito ensaiava com a Sepultura, existia toda essa troca, então era impossível parar aquilo. Nosso som mineiro é impossível parar o trem, entendeu? O trem é pesado.
Ele passa por cima. Então, na época, surgiram esse tanto de banda porque era uma ideia central daquela época. Eu estive lendo o livro do Metallica, do Megadeth, que foi basicamente a mesma coisa que aconteceu lá. Aconteceu nos Estados Unidos, era o quê? Um cara que comprava disco, e na época não era igual hoje, a pessoa comprava um disco, o outro não tinha um dinheiro para comprar, ou então nem chegava em Belo Horizonte esse disco. Então era uma coisa coletiva. Você comprava o disco do Massive Fate, pô, ia todo mundo pra casa ouvir o disco, cara. Não é, entendeu? Você montar uma banda, todo mundo tinha essa vontade, ela era comum para todo mundo. Todo mundo que ouve rock tem aquela vontade de querer tocar uma guitarra, uma bateria ou contrabaixo. Então eu acredito que isso vem do próprio fã de rock, de querer também tocar determinados instrumentos.